Este programa trata de temas adultos e pode não ser recomendado para alguns telespectadores. Houve época em que todos os seres humanos eram africanos. E todos eram negros ou tinham a pele escura. Mas, com a migração para a Europa, a Ásia e as Américas, os tons de pele se tornaram mais claros, mais pálidos e variados. E foi aí que os problemas começaram. 70 mil anos depois que os europeus deixaram a África, eles voltaram e estavam no comando. Em 1973, a África do Sul era uma cromatocracia, uma sociedade dividida pela cor da pele, na qual um tom um pouco mais escuro poderia mudar o curso de uma vida. Para Rita Herflin, uma dona de casa da cidade do Cabo, a vida sob o apartheid era boa. Mas certa manhã, aconteceu algo que poderia levá-la a perder tudo: o lar, a família e, por fim, sua vida. Quando Rita Herflin foi dormir, ela era uma mulher branca, mas quando acordou, estava negra. Esse programa irá tratar das mutações que afetam nossa aparência. Irá tratar da pele, dos cabelos e dos ossos. Isso pode parecer superficial, mas nossa aparência é cheia de significados. Essas mutações podem destruir ou criar uma vida. E embora possamos não estar cientes disso, elas afetam a cada um de nós. Mutantes, parte 3. O significado da beleza. A mutação é um jogo de azar. Um jogo no qual todos participamos e no qual todos perdemos. Mas alguns de nós perdem mais que os outros. Já foram descritos cerca de 10 mil distúrbios genéticos que afetam nossa aparência, raciocínio e sentimentos. Muitos têm consequências terríveis em nossos corpos. Podem matar na infância ou mesmo no útero. Uma mutação especial ruim causa um distúrbio chamado ciclopia, no qual a criança nasce com um olho no meio da testa. A mutação pode tirar os braços e as pernas da criança. Existem mutações que podem afetar apenas a nossa aparência, como aquelas que afetam nossa altura, ou o formato do nosso rosto, ou apenas a cor do nosso cabelo. Mas, dentre todos os atributos do corpo humano, poucos nos definem de forma tão básica quanto a cor da nossa pele. Pode-se dizer que esta é a pintura clássica da evolução humana. Numa ponta, símios curvados, escuros e peludos, e na outra, europeus altos, bonitos e sem pelos, e em algum ponto entre eles, todo o resto da humanidade. Geralmente se acredita que esta marcha evolucionária foi iniciada por Darwin, mas não foi. Darwin escreveu sobre as origens e as variedades de nossa espécie, mas ele nunca sugeriu que algumas raças fossem mais primitivas que outras. Para Darwin, assim como para nós, os humanos são uma única espécie. Os predecessores dele discordavam disso. Na verdade, foram os filósofos do século XVIII que primeiro nos separaram em raças e propuseram que algumas delas eram mais atrasadas. Alguns foram mais além e, baseados apenas na cor da pele, fizeram relatos de uma nova espécie aparentada com a raça humana. Descreveram-na como tendo a pele branca, como o giz,
olhos dourados e orelhas imensas. Solitária e noturna, supunha-se que essa espécie vivesse em cavernas, e disso adveio seu nome, Homo troglodita. Mas um homem duvidou. Era Georges Leclerc Buffon, um naturalista francês. Ele sabia o que eram os Homo trogloditas, pois já havia visto um. Chamava-se Geneviève. Ela havia vindo da Dominica. Era filha de escravos africanos, mas era branca, mais branca do que ele. Como? Buffon considerou as possibilidades. Ele achou que talvez a cor dela fosse algo racial. Claro que não era. Ela era única e especial. Então ele considerou que ela pudesse ter algum tipo de doença de pele, algo como a lepra. Se enganou de novo. Ela parecia ser uma jovem saudável. Na verdade, ela pertencia a um pequeno grupo de humanos. Um grupo que tem algo em comum, não importando de que raça sejam, a pele totalmente branca. Você pensa em si mesma como albina? Se eu acordo de manhã pensando, eu sou albina, eu não concordo. Eu sei quem sou e pra mim eu sou apenas eu. Acho que está tudo bem, eu convivo com isso. Eu nasci assim. Eu não sei como é ser de outro jeito. E é isso que eu sou. Em 1677, a substância responsável pela cor da pele foi localizada pela primeira vez durante uma experiência macabra. Um naturalista holandês estava examinando o corpo putrefato de um escravo africano e descobriu que, removendo a camada exterior da pele, a epiderme, havia sob ela um muco escuro, o pigmento. Ele relata que, ao lavar a pele e recolocá-la sobre o corpo, ela ficou instantaneamente branca, de uma cor normalmente vista na Europa. Hoje, sabemos que o albinismo é causado pela total ausência de pigmento na pele. Mas Buffon não sabia disso há 250 anos. E os albinos não eram o seu único problema. Outro caso aparentemente sem solução chamou a atenção de Buffon, deixando as coisas ainda mais confusas. No mesmo trabalho em que descreveu Geneviève, ele descreveu uma moça caribenha que parecia ser parcialmente albina. Em 1736, Marie Sabina ficou famosa devido à sua pele. Ela havia nascido com manchas brancas irregulares, que pareciam ser totalmente desprovidas de pigmento. Buffon tinha uma explicação simples para esse distúrbio. A ideia de que pessoas com essas manchas fossem filhos de albinos com negros persistiu até o começo do século XX. Não era uma ideia absurda, na verdade era uma boa teoria, mas ela estava errada. Epiderme, derme e hipoderme. Finalmente, as células que faziam o pigmento foram identificadas. Foram encontradas logo abaixo da epiderme, a camada externa da pele. São chamadas melanócitos e formam dois pigmentos. A eumelanina, que é responsável pelos tons mais escuros de pele, olhos e cabelos, os castanhos e os negros. E a feomelanina, que é responsável pelos tons de pele mais claros, loiros e ruivos. Assim como o pintor mistura as três cores básicas para fazer as outras cores, os variados tons da pele humana provêm da mistura desses dois pigmentos, eumelanina e feomelanina. Tem a ver com desafiar os estigmas associados à diferença. Com a celebração da beleza, com a celebração da diferença. É desafiar isso celebrando essa diferença física. Para quem discordar, uma coisa que aprendemos com a ciência é que a aparência externa não reflete o valor da vida de um indivíduo.
Mas o preconceito é tão cego para o bom senso quanto é surdo para as explicações da ciência. A vida de Rita Herfling foi destruída por suas células produtoras de pigmento, os melanócitos. Embora portasse um documento que atestasse que fosse branca, ela foi vítima do apartheid. Porque ela ficou negra do dia para a noite. O equilíbrio entre os pigmentos escuros e claros de nosso organismo é controlado por uma proteína. Esse controle é feito por um hormônio da glândula pituitária. Rita tinha um tumor na glândula que produziu hormônio em excesso. Suas células começaram a produzir o pigmento escuro e sua pele ficou negra. Após ser evitada por seus amigos brancos e por sua família, Rita viveu seus últimos anos em uma casa aqui em Sea Point, na cidade do Cabo. Teve pneumonia brônquica em 1988 aos 55 anos e morreu sozinha. Mas se a cor da pele é usada como forma de medir o valor da vida de um ser humano ou para afirmar a sua humanidade, o mesmo vale para outros atributos da pele, até para o cabelo. Enquanto os estudiosos europeus classificavam os seres humanos baseando-se na cor da pele, seus colegas chineses tinham interesse nos pelos. Eles acreditavam que ser peludo era ser primitivo. Talvez não seja justo destacar os chineses por sua preocupação com o pelo. Os europeus podiam ser peludos, mas isso nunca os tornou grandes simpatizantes dos indivíduos peludos. As mulheres com muita testosterona conhecem bem o assunto, pois sofrem com a barba. Mas, como as pessoas têm pelos, sempre existiram distúrbios genéticos que causassem excesso deles a um ponto quase inumano. E um deles pode ser visto aqui, em um castelo, nos Alpes austríacos. Estamos em Schloss Ambras, localizada nas cercanias de Innsbruck. No século XVI, Fernando II, arquiduque do Tirol, viveu aqui. Fernando era colecionador de curiosidades, e a peça principal de sua coleção é um trio de retratos de uma família muito peluda. Quando se olha esses retratos, percebe-se imediatamente que não são simples retratos de um nobre da Renascença, mas que retratam uma criatura que, apesar da vestimenta, parece ser meio humana e meio animal. Ele se chamava Petras González. Ele nasceu nas Ilhas Canárias e foi levado como escravo para a corte francesa de Henrique II em 1556. Como curiosidade da corte, ele recebeu educação e casou-se com uma linda jovem holandesa que lhe deu inúmeros filhos, dentre os quais pelo menos 2, a filha Tonina e o filho Arrigo, que eram tão peludos quanto ele. Para os contemporâneos, o hirsutismo de Petras González tinha muitos significados. Ele não era apenas peludo, era um selvagem. Talvez fosse até o último dos Guanchas, uma tribo misteriosa que teria habitado as Ilhas Canárias. O que chama atenção nesses retratos é a quantidade de pelos. Pode parecer que essas pinturas são um exagero, mas não são. Essa foto de 1887 retrata a família real da Birmânia. As imagens comprovam a acurácia das pinturas de Schloss Ambras, pois mostram outra família com o mesmo distúrbio. A transmissão do hirsutismo de Petras para os filhos mostra que ele tinha um distúrbio genético raro e bem incomum. Hoje em dia, todos eles seriam identificados como portadores de uma síndrome chamada hipertricose, que às vezes ainda aparece nos dias de hoje.
Esse é Chewie, um artista circense que vive em San Bernardino, na Califórnia. Ele é de uma grande família mexicana e vários membros dela apresentam hipertricose. Esses são seus primos, Larry e Danny, que também trabalham em um circo. Pelo que sei, meu pai nunca teve isso, mas minha mãe teve uma leve hipertricose. Na nossa família, apenas minha irmã e eu nascemos com a síndrome. Ninguém mais a tem. Mas sabemos que ela veio da minha mãe, pois parece que a hipertricose costuma ser transmitida pelo lado materno da família. Chewie, sua irmã e seus primos podem parecer mais peludos que o resto de nós, mas de fato não são. Todos nós nascemos com cerca de 5 milhões de pelos e é o que iremos ter por toda a vida. Nós parecemos diferentes porque o pelo facial de Chewie é mais grosso, enquanto o nosso é mais curto e fino e mal pode ser visto. Aqui em Nova York, na Universidade de Colômbia, Angela Cristiano estuda mutações dos pelos. Ela está tentando descobrir a mutação responsável pela hipertricose de Chewie. Quando notamos uma pessoa muito peluda, isso não significa que ela tenha mais folículos pilosos, mas sim que seus pelos são bem mais grossos. Então, quando dá para enxergar os pelos, é porque se está vendo o diâmetro dos pelos e não a quantidade de folículos pilosos. Diferente de outras áreas da pesquisa médica, nós não conhecemos os controles básicos de crescimento dos pelos e o seu ciclo. Então, estamos investindo muito esforço para estabelecer o básico, entender como é o crescimento dos pelos comuns, para podermos então começar a entender o que acontece quando algo dá errado. A cor dos pelos é definida pelos melanócitos, as mesmas células pigmentosas que dão cor à nossa pele. Eles crescem nos folículos, pequenos órgãos escondidos entre a epiderme e a derme, duas das camadas da pele. Essas camadas também decidem onde os pelos irão nascer. Uma experiência esclarecedora, embora meio excêntrica, foi realizada em 1999, quando um cientista retirou um pedaço da derme de seu couro cabeludo e a transplantou para uma região sem pelos debaixo do braço da esposa. Para a surpresa dele, começaram a crescer ali pelos mais grossos como os do couro cabeludo. Como ele não havia transplantado folículos pilosos, parece que os pelos resultam da comunicação entre as duas camadas da pele. As palavras dessa comunicação são as moléculas. A derme tem uma voz e ela avisa a epiderme acima dela para fabricar os folículos. Chewie tem o mesmo número de folículos que todos nós. Seu pelo facial apenas é mais grosso que o da maioria das pessoas. Por quê? Cerca de 5 meses após a concepção, todos os fetos humanos ficam recobertos de um grosso casaco de pelos dos pés à cabeça. Este pelo macio chama-se lanugo. Ele tem menos de 1 centímetro de comprimento e é algo passageiro. Poucas semanas depois que ele aparece, ele volta a sumir. Se não fosse pelas crianças que ocasionalmente nascem com resquícios de lanugo, dificilmente ficaríamos sabendo de sua existência. O cabelo da cabeça é realmente diferente dos pelos do rosto. É difícil de descrever porque são mais grossos. Os pelos do rosto parecem mais macios ao toque que os cabelos que crescem na cabeça. A mutação que aflige Chewie e sua família faz com que o lanugo permaneça. Em vez de voltar ao padrão normal da produção de pelos da infância e depois da vida adulta, os folículos pilosos permanecem para sempre presos ao padrão fetal. Seria muito bom conhecer a mutação que causa a hipertricose. Isso iria nos ensinar algo sobre os locais onde nascem pelos em nós. Talvez até indicasse uma cura para um distúrbio genético terrível. Isso mesmo, a famosa calvície masculina. De uma coisa se sabe, para ficar calvo é preciso testosterona, em grande quantidade.
Na maioria das pessoas, o ciclo de vida dos folículos pilosos é destruição, reconstrução e crescimento. Mas nos homens calvos eles se refazem como fracas imitações da coisa real. São o resultado da mistura fatal de testosterona e genes da calvície. Em mulheres que por algum motivo possuam altos níveis de testosterona, podem nascer barbas e elas tendem a começar a perder os cabelos quando se manifestarem os seus genes da calvície. A doutora Cristiano descobriu recentemente o gene que deixa esses ratos calvos, mas não é o mesmo gene que causa a calvície masculina. Esses ainda não foram descobertos. Mas essa descoberta com certeza irá nos ajudar a fazer com que nossos cabelos nasçam ou caiam, de acordo com nossa vontade. Quanto a Chewie, ele continua sentindo orgulho de quem é e do que tem. Foi difícil perceber que isso era uma bênção, porque é muito chato nascer assim e ser tratado como eu fui. Mas agora que estou mais velho, tenho orgulho dos pelos. Se tirá-los, vou me sentir muito mal, pois isso faz parte da minha vida. Deus tem um motivo para fazer as pessoas como elas são. E a razão de eu ser assim é para ensinar as pessoas a serem tolerantes. Mesmo que duvidemos disso, a genética moderna mostra que a cor da nossa pele ou a quantidade de pelos em nosso corpo não influem em nossa humanidade. Também diferimos uns dos outros de muitas outras formas, as pequenas diferenças de nossos rostos e nossos crânios. Apenas não sabemos muita coisa sobre eles, pois o estudo da diversidade humana também é o estudo das raças. Mas esse estudo das diferenças raciais está muito fora de moda, e por bons motivos. Motivos relacionados à história. Em épocas e locais diferentes, a ciência levou à injustiça social. Como resultado, por décadas, o estudo da variedade física humana normal se tornou um tabu. Isso mudou. Agora, há quem acredite que devemos voltar a atentar para a delicada questão racial. Eu também acho. O programa trata de temas adultos e pode não ser recomendado para alguns telespectadores. É algo curioso, mas apesar de tudo que os pesquisadores aprenderam sobre o que dá a nossa cor de pele ou o que nos faz ter muitos ou poucos pelos, eles mal começaram a aprender sobre os genes responsáveis pelas diferenças raciais. A cumplicidade dos cientistas que estudavam as raças nos campos da morte do Terceiro Reich fez com que, após a guerra, os pesquisadores passassem por maus bocados para descartar a ideia de que pessoas de partes diferentes do mundo diferissem uma das outras de forma significativa. O argumento deles é convincente. Eles afirmam que nossos genes mostram que somos uma única espécie que se originou na África há cerca de 70 mil anos e que se espalhou rapidamente pelo mundo. Disso resultou um material genético incrivelmente similar. É verdade que existem diferenças genéticas entre um africano e um sueco, mas são bem menores que as diferenças entre os habitantes das Ilhas Shetland. Isso levou alguns pesquisadores a afirmar que, pelo que sabem, as raças não existem. Elas são ideias sociais ou resquícios de ideologias desacreditadas. Mas se as raças não existem, então por que, com uma olhada no rosto de um estranho, conseguimos identificar o continente e talvez até o país de onde seus ancestrais terão vindo? Embora as diferenças do material genético de populações diferentes sejam pequenas, elas bastam para indicar a existência de centenas ou milhares de variações genéticas que sejam comuns e estejam presentes em um continente, mas que sejam raras ou não existam em outro. Entre elas estão os genes que afetam o formato do nosso crânio. O estudo dos crânios, entretanto, tem tido uma posição importante no estudo da antropologia. Por muito tempo, as medições dos crânios humanos foram usadas na tentativa de justificar várias ideias políticas e sociais. Por exemplo, as pessoas achavam que medindo-se o crânio, ou a partir do formato dele, seria possível afirmar se alguém era inteligente.
se era um criminoso, se a pessoa tinha um histórico familiar ruim, mas é claro que isso não é possível. A classificação das diferenças raciais a partir do formato do crânio começaram com Petrus Camper, um anatomista holandês do século XVIII, que produziu um diagrama famoso no qual a humanidade estava ordenada numa hierarquia que ia do deus grego Apolo até os macacos. Em seu diagrama, os africanos estavam próximos dos macacos e os europeus estavam próximos de Apolo. Mas Camper não era racista. Na verdade, ele tentava sugerir que todos os humanos eram aparentados. Infelizmente, a imagem falou mais alto que o texto. Ela iria se tornar o ícone da antropologia do século XIX. Se você fosse Camper, iria ordenar esses crânios da forma como eu fiz aqui, em um tipo de progressão evolucionária com uma certa regularidade facial. Mas o que Camper não percebeu foi que as pessoas com os rostos mais uniformes do mundo, aquelas que ele teria afirmado serem as pessoas mais nobres, mais belas e avançadas, elas não são europeias. São esses amigos aqui. São os Inuits, os esquimós do Canadá. Apesar da história conturbada da craniometria, o estudo dos crânios ainda é importante. Ele revela a diversidade humana. Os antropólogos têm medido centenas de parâmetros nos crânios, centenas de dimensões diferentes. E em praticamente todas elas, eles notam que os crânios de pessoas de vários locais do mundo diferem uns dos outros. As diferenças estão por toda parte. Eis aqui duas diferenças óbvias. Aqui está um crânio maori. É maravilhoso. Ele é enorme, é imenso. Vejam só. Estes vêm de outra ilha oceânica. São de pigmeus negritos das ilhas Andamã. São bem pequenos. Se olhar para esses crânios, irá perceber que há enormes diferenças entre eles quanto à robustez do crânio. Você poderia acertar a cabeça de um maori com um cacetete e nada acontecerá. Já a do negrito, fratura na certa. Mas se o estudo das raças sofreu um atraso, agora ele recomeçou. Hoje em dia, cientistas estão procurando diferenças entre as raças, não em nossos crânios, mas em nossos genes. Eles estão mapeando nosso genoma em busca daquilo que chamam de AIM, marcas informativas de ancestralidade. Um desses cientistas é Mark Shriver, que trabalha na Universidade Estadual da Pensilvânia. Algumas das características que resultam da AIM são coisas como cabelos ruivos, que são muito comuns nas Ilhas Britânicas e se espalharam para a França e outras partes da Europa. Há coisas como cor da pele, já sabemos muita coisa sobre o padrão de cor de pele no mundo, como a população na linha do Equador ter a pele mais escura que noutros lugares. Sabemos que há enormes diferenças de altura entre alguns grupos. Por exemplo, há várias tribos de pigmeus na África e também há grupos mais altos lá na África, como os pastores Maasai. Até o momento, apenas algumas marcas informativas de ancestralidade foram descobertas. E ainda mais notável é que o uso desses genes permite definir com uma certa acuidade a mistura de etnias que forma cada indivíduo. Eu vou testar minha AIM e não tenho certeza do que vou descobrir. A minha origem não é muito bem definida. Sou holandês, mas tenho nome francês. E pela minha aparência, bom, poderia ser do Cairo a Madrid ou de qualquer outro lugar. Minha mãe é sul-africana, e não é uma sul-africana qualquer, ela é uma afrikaner, uma nativa sul-africana branca. Ela vem de uma daquelas famílias sul-africanas que já estão no país há uns 300 anos.
ostensivamente brancos. Pode ser que, como é comum em muitas outras famílias de Afrikanders, elas não sejam tão brancas assim. E que tenham, na verdade, algum grau de mistura com a população local. Todas essas coisas que não estão registradas em nenhum lugar podem ser reveladas pela minha AIM. A lâmina com o material virá para cá, no local na Flórida, onde se realizam exames de DNA. Centenas de amostras chegam aqui todos os dias. Zach Gaston e Matt Thomas fazem os testes dessas amostras para determinarem a ancestralidade das pessoas. Em vez de olharem diferenças superficiais para emitirem opiniões sobre raças, eles examinam o DNA para procurar o que ele esconde. Nosso trabalho aqui geralmente começa com a coleta de uma amostra de material da boca da pessoa com um cotonete. Nós abrimos as células da pessoa que ficaram no cotonete e as passamos por um processo que purifica e coleta o DNA delas. E é assim que procedemos em todos os nossos testes. O DNA de cada pessoa é comparado aos 4 segmentos da população: europeu, africano, oriental e indígena americano. Somos todos diferentes, mas é interessante descobrir o que faz essas diferenças, ou termos ao menos uma pista do que são essas diferenças, apenas olhando para o DNA, sem saber nada a respeito da pessoa. Há pessoas preocupadas com certas implicações do trabalho que realizamos aqui. Eu acho bom. Isso promove o diálogo sobre assuntos que devem ser debatidos. E pode ser que a sociedade chegue a algum tipo de consenso sobre como isso deve ser usado e para que serve. Eu acho que alguns ficaram chocados. Por exemplo, eu sou basicamente europeu. Isso não me surpreendeu nada. Mas eu tenho uma pequena porcentagem da raça oriental e isso para mim foi uma grande surpresa. Olhando para mim, você não iria imaginar isso. Parece que com a AIM, nós estamos finalmente começando a entender a base genética da variedade humana. Estamos começando a responder aquela pergunta proibida: o que nos torna diferentes uns dos outros? Enquanto isso, e os resultados da minha AIM? O que pode falar de mim? Os resultados dos testes que identificam minhas marcas informativas de ancestralidade estão prontos. O que será que meus antepassados sul-africanos andaram aprontando? Bom, você é basicamente europeu. Ele sabe que é algo que se percebe. E aqui está, seu material mostrou que você tem 4% de ancestralidade indígena. Mas isso é aceitável como erro de estimativa, então você é predominantemente europeu. Eu sou europeu? Certo. Bom, quem diria? Pelo que eu sei, eu sou a primeira pessoa na minha família que já viajou para o Novo Mundo e... Também, pelo que eu sei, é claro, é algo que pelo menos não temos certeza, como você mesmo disse. Mas se você voltar algumas gerações, o que é que você sabe sobre seus tataravós? E são só 4 gerações passadas? Tem muita coisa errada sobre o que nós sabemos sobre nossos próprios antepassados. Bom, eu estou um pouco surpreso. Não em descobrir que sou basicamente europeu, mas eu achei que podia haver alguma influência africana aqui. Eu estou desapontado por não haver nenhuma. Ser negro ou branco não descreve mais a realidade e, sabe, na verdade, se pegarmos cerca de 20% dos afro-americanos, cerca de 5% deles têm mais de 50% de ancestralidade europeia. Se esses 50% fossem uma espécie de linha divisória, ela não existiria. Não consigo deixar de sentir que minha AIM é muito comum, mas me sinto privilegiado por participar do começo dessa nova genética racial. O que é fundamental para o trabalho de Mark Shriver é que, diferente dos antigos cientistas, ele está usando a AIM para identificar a variedade racial sem fazer nenhum julgamento. A coisa mais incrível sobre as raças e que faz com que falar sobre esse assunto seja tão difícil é que, por causa de sua história conturbada, de sua história infeliz, de sua história cruel, os estudiosos da genética foram muito longe nos últimos 40 anos para negar que elas existam.
Eles nos dizem que somos apenas uma espécie, e isso é verdade. Uma espécie que evoluiu recentemente, e isso é verdade. Quase todas as variações genéticas do mundo existem internamente e em qualquer população. E isso também é verdade. Mas eles dizem que as raças não existem. Será verdade? Com toda essa nossa variedade de tons de pele, de pelos em nossos corpos e formatos de nossos crânios, continuamos sendo definidos por nossa aparência. E agora que as complexidades genéticas das diferenças raciais começaram a ser solucionadas, outro atributo da nossa aparência também está sendo estudado. Ele opera em todas as raças e é a própria beleza. A beleza física cativa e inspira. Pode evitar a morte na vida de alguém. De Aristóteles a Darwin, e mesmo depois, ela tem fascinado alguns de nossos maiores pensadores. Mas o que ela é e de onde ela vem? Por que é tão enigmática? Frequentemente nos dizem que a beleza é apenas exterior. Será mesmo? Muitos filósofos do século XVIII achavam que a beleza humana não era apenas uma questão de gosto individual, mas um padrão universal. Pessoas de algumas partes do mundo eram simplesmente mais bonitas do que outras. Eles concordavam que o Mediterrâneo era um bom local para se encontrar a beleza e que não havia lugar melhor para isso do que Roma. Claro que isso não significa que os romanos do século XVIII fossem tão bonitos, e sim que a Roma do século XVIII estava repleta de lindas estátuas. Para os predecessores de Darwin, a beleza, o ideal humano supremo de beleza física, não era tanto uma questão de carne e sangue, mas sim de mármore. Perfis perfeitos de mármore. Bustos lisos de mármore. Membros torneados de mármore. Os escultores clássicos gregos foram os primeiros a definir a beleza física ideal. Eles criaram as regras para as proporções do corpo humano perfeito baseados em relações numéricas precisas. A altura do rosto ideal era equivalente a 1/10 da altura do corpo. Para a cabeça ideal, 1/8. Pela tradição clássica, a beleza está contida nos números. É uma questão de perfeição e proporção. A relação sutil de uma parte do corpo com outra. Eu acho que poderia tirar um pouco aqui, não concorda? Sim. No século XIX, entretanto, Darwin argumentou de forma diferente. Para ele, a beleza estava nos olhos de quem via, com cada raça preferindo a sua. Buscamos beleza quando escolhemos o nosso par e nossa escolha é uma questão de gosto arbitrário. Mas será que a beleza é arbitrária como Darwin defendia? Ironicamente, foi um primo de Darwin, Francis Galton, quem contestou essa teoria. E ele o fez por acidente. Galton buscava a face fundamental do mal. Ele fez isso sobrepondo fotos de diversos criminosos, umas sobre as outras. Para sua surpresa, a composição dos rostos dos criminosos era mais atraente do que a do rosto de qualquer um deles. Parecia que a beleza não era arbitrária. Ela era uma média. Na Universidade de St. Andrews, na Escócia, David Feinberg usa computadores para levar a técnica de Galton ao estágio mais avançado. Pegamos o rosto de Armand e pegamos um rosto mediano, uma proporção feita com cerca de 50 rostos masculinos, e o que fizemos foi medir as diferenças entre Armand e a média masculina. E o que podemos fazer é mudar o formato do rosto de Armand para o formato do rosto mediano. Depois realçar as diferenças entre Armand e a média em direções opostas. E aí você obtém um Armand mais distinto.
O que destaca mais os seus traços mais marcantes? Quando você deixa o rosto mais proporcional, em geral, ele se torna mais atraente. E quando deixa mais distinto ou menos proporcional, ele se torna menos atraente. Se a beleza tem um rosto universal, então é este aqui. Pelo menos é o que afirma a revista Newsweek. Sarah Mohan esteve recentemente na capa da revista como sendo o rosto universal da beleza. Eu acho que um dos motivos da Newsweek me escolher para representar esse padrão global de beleza é porque o meu rosto é muito harmonioso e é quase ocidental, pode-se dizer. Ele é universal. Digo, eu não me encaixaria perfeitamente em uma máscara de beleza. Mas eu chegaria perto. Mas, sabe, eu não acho que tenha o rosto perfeito. Não podemos discordar dos protestos de Sarah. Há certa razão na tradição clássica que afirma que a beleza está na geometria. Parecemos estar nos aproximando de uma definição científica da beleza e parece que os genes são a chave para esse mistério. Minha ancestralidade afetou a minha aparência em muitas áreas diferentes, em muitos graus diferentes. Eu sou metade Punjabi, um quarto francesa, outro irlandesa. Meu nariz vem do meu lado materno, meus lábios do meu lado paterno. Eu vejo os meus primos e noto que temos olhos parecidos, mas o meu nariz, ele é diferente. Talvez haja alguma verdade na crença comum de que indivíduos com mistura racial são particularmente mais atraentes. Mas por quê? Existe a chamada teoria do melhor cruzamento, que afirma que não se deve cruzar genes muito diferentes, pois eles podem não se complementar, mas também não se deve cruzar consanguinamente, pois isso é algo muito perigoso. Precisa encontrar um meio termo para conseguir a melhor configuração genética. Então, às vezes, o indivíduo gerado pela mistura de raças pode ter um perfil genético mais forte, porque você misturou o melhor de dois mundos. Os biólogos que estudam a evolução demonstraram que o cruzamento consanguíneo pode reduzir a atratividade. Por exemplo, se peixes de aquário, como os lebistes, cruzam consanguineamente, as lindas caudas que os machos usam para atrair as fêmeas ficam sem graça. Isso porque o cruzamento consanguíneo faz aparecerem as mutações que estão escondidas, mas isso é com os lebistes e com os humanos. Talvez as diferenças em nosso material genético mutante nos tornem mais ou menos atraentes. Então, o local onde devemos esperar ver essas mutações é em nossos rostos. Os rostos parecem suscetíveis às mutações, ou talvez sejamos muito bons em perceber seus efeitos neles. Qualquer que seja o caso, quase todo o distúrbio transmitido geneticamente que notamos afeta o rosto. A acrondoplasia é um bom exemplo. Embora tenhamos a tendência de vê-la como nanismo, não há dúvida de que os portadores dessa mutação seriam logo reconhecidos, mesmo se fossem de estatura normal. O nariz achatado e a proeminência da testa que caracteriza esse distúrbio são inconfundíveis. Assim como os efeitos de muitas outras mutações na face. Aqui está o meu rosto alterado por acondroplasia, hipertelorismo e uma das formas mais brandas de traços negroides. Mas e quanto às mutações mais sutis que afetam o nosso rosto? Do tipo que nos dão dentes desalinhados, orelhas assimétricas e narizes grosseiros, mas passam desapercebidas de qualquer forma. Quando nós buscamos a beleza uns nos outros, talvez seja a ausência dessas mutações o que buscamos. Cada ser humano recém-concebido joga com a roleta da genética. Cada um de nós sofre de cerca de 300 mutações que afetam nossa saúde de alguma maneira.
Entretanto, essa estimativa é apenas uma média. Serão mais em alguns, menos em outros. E não está sendo levado em conta o custo relativo de cada mutação. Mas uma coisa está clara. Todos nós somos mutantes. Embora alguns de nós o sejam mais do que outros. O que torna a beleza física algo tão maravilhoso? Se a resposta que eu tracei contém alguma verdade, então toda imagem de um rosto bonito ou de um membro perfeitamente torneado não se relaciona ao objeto como ele parece ser, mas ao que ele não é. Tem a ver com a ausência de imperfeições. Então, quando vemos alguém que parece não tê-las, nós paramos para apreciar, com um incrível deleite. E quanto a Sarah? Bom, ela também é uma mutante. Mas é uma mutante linda. Versão brasileira, Clone.